24 de dezembro, São Charbel Makhlouf, modelo de contemplação e obediência. Era árabe e habitava no Líbano, naquelas regiões repletas de poesia e tantas vezes descritas pela Escritura. Altas montanhas junto ao Mediterrâneo, que deixam apenas uma língua de terra entre elas e o mar. Montanhas revestidas por algo de sagrado, pois lembram particularmente a Deus Nosso Senhor, talvez pela proximidade da Terra Santa e pela sua majestade. Evocam também Nossa Senhora comparada a um monte colocado acima de todos os outros. Essas regiões eram recobertas por uma vegetação maravilhosa, hoje muito dizimada, constituída sobretudo pelos cedros do Líbano, possantes e bonitos, os quais, na linguagem da Bíblia, representam a árvore por excelência. A alma do árabe pode ser considerada sob 3 aspectos. O contemplativo, que vive no alto de um monte, recolhido, isolado, imaginoso, sedento do maravilhoso, olha para as estrelas e para os cedros, e parece ver estes tocarem naquelas. Sente a brisa e a compara com o espírito. Há ainda o árabe prático, ativo, realizador e também o guerreiro, cujas proezas o tornaram famoso na história. São Charbel Makhlouf era tipicamente um árabe contemplativo, que traz no fundo do olhar todo o mistério das noites do Oriente, assim como os de suas próprias meditações, de sua própria alma. Um homem que passou a vida inteira num cenóbio, imerso no mais completo silêncio, em contínua contemplação e numa inteira obediência, procurando única e exclusivamente conhecer e amar a Deus e fazer a vontade dele, custasse o que custasse. Nesse intuito, enfrentou dificuldades e catástrofes com o espírito sobrenatural e a obstinação dos santos. Adquiriu alto grau de interioridade, um total desapego de si mesmo, mantendo-se invariável quando era humilhado e desprezado dentro de sua comunidade religiosa. Por exemplo, ele praticava obediência ao pé da letra, conforme prescreve a regra monástica. Porém, em certas situações, é intuitivo que o religioso deve tomar uma atitude não prevista na regra. Posto diante de circunstâncias assim, São Charbel se dirigia ao superior e este lhe dizia: não lhe darei resposta, porque é impossível que o Senhor seja tão burro a ponto de não compreender o que deve fazer nessa emergência. Não se pode menosprezar mais alguém do que tratá-lo dessa maneira. Mormente, se o outro nos vem consultar, manifestando toda a sua dependência e vassalagem. Ora, qual era a reação de São Charbel Makhlouf? Permanecia parado diante do Padre Superior até que este o dispensasse. Nosso santo fazia uma vênia e se retirava, sem externar a menor queixa, nem lamentação, nem gemido. Aquela inclinação de cabeça significava dizer interiormente: faça-se em mim a vontade de Deus, expressa na vontade de meu superior. Quando menino, levava uma vaca para pastar num campo pertencente à sua família. Ali havia uma espécie de gruta que servia de refúgio durante o calor. Quando ele notava que o animal tinha se saciado, dizia-lhe: repouse aqui, agora é minha vez e vou recitar minhas orações. A res então se deitava e ficava quieta até ele terminar de rezar. Esse prodígio repetiu-se tantas vezes que o lugar mudou de nome e passou a chamar-se El Cádiz, ou seja, o Santo. Dito isso, São Charbel Makhlouf foi um eremita libanês do século XIX, elevado à honra dos altares em 1965 e canonizado no ano de 1977 pelo Papa Paulo VI. O nome Charbel, de origem sírio-libanesa, significa a história de Deus, e em português, pela adaptação latina, também pode ser substituído por Sarbélio. Mesmo levando uma vida escondida, este santo monge ficou famoso por seu corpo incorrupto e por seus milagres extraordinários. Pouco depois de sua morte, em 1898, se cumpriria a profecia de seu superior,
que, ao assinar a sua breve ata de sepultamento, previu que mais se escreveria a respeito dele depois de morto do que vivo. De fato, sepultada em uma vala comum, como todos os maronitas, de seu túmulo começaram a sair luzes extraordinárias que impressionaram quem vivia próximo ao cemitério. Aberta a sua cova, todos ficaram maravilhados com o seu corpo, que não só ficara intacto, como começara a transpirar sangue e água, à semelhança de Nosso Senhor, de cujo lado aberto na cruz também jorraram sangue e água. Por 70 anos, o túmulo de São Charbel ficou completamente encharcado, exalando um odor muito agradável e confirmando a sua santidade. Nascido Joseph Anton Makhlouf em 1828, São Charbel era o quinto de seus irmãos. Órfão desde criança, o pai morreu servindo aos soldados otomanos. O pequeno Joseph, José em português, foi criado por um tio. Mandado para o campo para cuidar do rebanho da família, o menino passava o tempo em uma gruta na qual se recolhia para rezar. O lugar, chamado ironicamente por seus colegas de a Gruta do Santo, acabou por cumprir profeticamente o seu destino. Com 23 anos, Joseph enfrenta a resistência da família, de sua mãe, que lhe era muito apegada, e de seu tio, que necessitava de braços para o campo, e sai escondido de casa, decidido e disposto a fazer-se monge. No mosteiro, em seu primeiro ano de noviciado, o rapaz vê-se em uma situação difícil. À época, o Líbano trabalhava arduamente na exportação de seda e os monges do lugar em que ele estava tinham muito contato com os camponeses da região, pois os ajudavam na produção da fibra. Trabalhando em sua ocupação, o irmão Charbel atrai o olhar de uma moça que o tenta seduzir, jogando nele alguns bichos da seda. Ignorando a jovem, ele se retira dali e, na mesma noite, foge do mosteiro, que estava sendo ocasião de perigo para sua alma. Já no mosteiro de São Maron de Anaia, o irmão Charbel começa o seu segundo ano de noviciado, quando sua mãe Brígida decide visitá-lo. Em uma atitude que pode parecer dura, Charbel escolhe não ver sua mãe, limitando-se a conversar com ela atrás da porta. Instado para mostrar-lhe o rosto, ele responde resolutamente: "Nós nos veremos no céu." Para entender o ato de São Charbel, é preciso lembrar a sua opção radical pela vida monástica reclusa. Ele estava convencido de que um monge que mantinha contato com seus parentes depois da profissão de seus votos deveria recomeçar o noviciado. Uma lição valiosa que esse acontecimento ensina é a do amor verdadeiro aos pais, que tem como finalidade a sua salvação eterna. São Máximo, o confessor, ensina que existem 5 tipos de amor, sendo 3 passionais, um indiferente e outro louvável. Os 3 primeiros são aqueles buscados por puro prazer, outro baseado no ter e outro ainda na vaidade. O amor neutro é aquele natural, como os pais que amam os filhos e vice-versa. O quinto, por fim, é o amor por Deus, que deve informar todas as virtudes e também afeições naturais, inclusive aos pais e filhos. Porque, se é verdade que o amor por natureza é indiferente, pode também desembocar em um apego desordenado. O amor verdadeiro, ao contrário, deseja o céu para o outro, assim como São Charbel desejou para sua mãe, e assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, que, tendo aprendido sobre as belezas do céu, pediu para Deus que sua mãe morresse logo, para que ela se encontrasse com ele. De fato, o desapego dos pais e a promessa de recompensa de Charbel à sua mãe, "nós nos veremos no céu", são realidades que ecoam no próprio Evangelho. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Na vida em comunidade, Charbel tornou-se um notável modelo de submissão e abnegação da própria vontade. Quando o superior pedia aos seus confrades uma obediência severa, os seus companheiros retrucavam jocosamente: "Pensa o senhor por acaso que sou o irmão Charbel?"
Por decisão do superior e de seus confrades, foi admitido às sagradas ordens e, após cumprir os estudos, recebeu a ordenação presbiteral em 1859. Começa então um novo capítulo de sua vida. O agora padre Charbel, que se preparava com piedade, devoção e muito zelo para a celebração da Santa Missa. Ele, que era um homem extremamente despojado, tinha peças de vestuário e sapatos que usava especificamente para se encontrar com Nosso Senhor no culto eucarístico. Charbel celebrava o santo sacrifício com a máxima dignidade e com uma fé tão viva que, com frequência durante a consagração, as lágrimas corriam-lhe dos olhos escuros e profundos, os quais eram como duas janelas abertas para o céu. E na contemplação, ficava de tal modo absorto que não prestava atenção alguma a eventuais ruídos ou rumores. Certa vez, durante a sagrada liturgia, um acólito viu que o santo chorava durante a consagração e que algumas lágrimas caíam no corporal. À hora da purificação dos objetos sagrados, aquele corporal molhado foi causa de grande inquietação para Charbel, que pensou que havia deixado cair o preciosíssimo sangue de Cristo. Preocupado, o padre apresentou o corporal ao seu superior, pedindo perdão por aquilo que pensara ser um ato de negligência sua. Durante muitos anos, o padre Charbel permaneceu no seio da comunidade monástica, mas em seu coração não havia morrido o desejo de tornar-se eremita, vivendo completamente afastado do mundo e dedicando-se inteiramente a Deus. O seu anseio, no entanto, era sempre negado por seus superiores. Até que um dia, tendo voltado tarde de seu trabalho no campo, ele pediu ao irmão despenseiro, que guarda os mantimentos do mosteiro e os distribui aos confrades, que pusesse óleo em sua lamparina, a fim de rezar o ofício em sua cela. O monge, reprovando Charbel por não chegar mais cedo, deixou-o por penitência sem óleo. O monge então retirou-se obedientemente para o seu quarto. Um confrade mais jovem se ofereceu para ajudar São Charbel, mas, por brincadeira, colocou água em sua lamparina ao invés de óleo. Milagrosamente, todavia, a lamparina se acendeu e Charbel pôde rezar o seu ofício. Vendo esse milagre, o seu superior se convenceu de que o Senhor realmente o chamava para a vida eremítica. Permaneceu então recolhido no eremitério de São Pedro e São Paulo até o fim de sua vida. Foi durante este período, nos intervalos em que trabalhava nas aldeias vizinhas, que se espalhou na região a sua fama de taumaturgo, fazedor de milagres. Impressionante era a sua concentração nos momentos de oração, que pode ser ilustrada com a história seguinte. Num dia de tempestade, um raio derrubou parte da ala meridional da ermida, deitou por terra uma parede da vinha e queimou na capela as toalhas do altar, enquanto o santo monge ali se encontrava em oração. 2 ermitães acorreram ao local e o viram na mais apaziguante tranquilidade. Padre Charbel, por que não se moveu para apagar o fogo? Caro irmão, como poderia fazê-lo, pois logo depois de atear-se, o fogo se extinguiu. De fato, como o incêndio fora rapidíssimo, ele julgara mais importante continuar sua oração sem se perturbar. No dia 16 de dezembro, enquanto celebrava o santo sacrifício da missa, o padre Charbel começou a passar mal. Tendo agonizado por 8 dias, este santo monge entregou sua vida a Deus 8 dias depois, exatamente na vigília de Natal. A sua vida extraordinária nos incita, sobretudo, à renúncia do mundo e ao cultivo da vida espiritual, baseada principalmente na devoção à Santíssima Virgem e à Santíssima Eucaristia. A São Charbel Macluf se aplicam com perfeição as palavras do salmista. O justo crescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano se elevará. No dia 15 de abril de 1899, começou a singular aventura do corpo do santo. Com a presença do superior do convento, dos monges e de um grupo de leigos, dos quais 10 haviam assistido 4 meses antes ao sepultamento, o túmulo foi reaberto. Devido a infiltrações de água, o local tornara-se um pântano, no qual parecia boiar o corpo de Charbel. Este, embora coberto ligeiramente por uma espécie de musgo, estava completamente intacto, tenro
todas as juntas flexíveis, os cabelos e a barba como ele os tinha em vida, com um ou outro fio prateado. Nos flancos do cadáver eram visíveis ainda os traços do cilício que ele usara a vida inteira. O corpo transudava continuamente, sem explicação, um líquido sanguinolento. O corpo de Charbel foi depositado numa urna e a cada 2 semanas os monges precisavam mudar seu hábito. Médicos do país e especialistas da Europa foram interpelados em várias ocasiões a respeito dessa transudação sanguínea, mas ninguém logrou dar uma explicação do fenômeno, tanto mais estranho quanto mais constante. Como é natural, esse líquido foi usado para curas e operar milagres. Era uma relíquia do santo. Em 15 de outubro de 1926, o cadáver foi sujeito a novo e apurado exame. A pele em várias partes ainda estava fresca e as articulações flexíveis. Tinha-se a impressão de que Charbel havia morrido há pouco. Eram ainda visíveis os traços do cilício e nos joelhos os calos devidos às suas intermináveis orações. E continuava a misteriosa transudação do líquido. Temos, assim, um modelo magnífico de varão que abraçou as vias da santidade desde os primórdios de sua existência e a levou até o fim de seus dias. E depois de sua morte, essa trajetória de perfeição é coroada por estupendos milagres. Poucos santos reúnem em torno de si cristãos, muçulmanos e até pessoas sem religião. São Charbel Makhlouf é esse fenômeno. O sacerdote eremita tem atribuídos por sua intercessão cerca de 29 mil milagres, a maior quantidade já catalogada por um santo da Igreja Católica. Mas não foi só por isso que o Papa Leão XIV fez história ao chegar ao túmulo onde repousa o santo durante sua viagem ao Líbano, no início desse mês de dezembro. Ele foi o primeiro pontífice a visitar pessoalmente o túmulo de São Charbel, num gesto simbólico de reconhecimento e esperança. Para destacar o contraste da vida do santo mais amado da região com a realidade atual, o Papa comentou que São Charbel foi moldado para ensinar a oração aos que vivem sem Deus, o silêncio aos que vivem no barulho, a modéstia aos que vivem para aparecer e a pobreza aos que buscam riquezas. A história do Líbano guarda um precedente interessante sobre a convivência entre cristãos e muçulmanos, tema que hoje acomete toda a Europa. Segundo a tradição e o livro dos Atos dos Apóstolos da Bíblia, a região da antiga Fenícia, que corresponde em grande parte ao atual território libanês, recebeu a pregação de um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, São Paulo Apóstolo, em suas viagens missionárias. Esse anúncio do Evangelho fez do Líbano um dos mais antigos berços do cristianismo, com comunidades cristãs que atravessaram séculos de perseguições, impérios e transformações políticas sem perder sua identidade religiosa. Ao longo da Idade Média e da Era Moderna, o Líbano se consolidou como um dos países com maior proporção de cristãos no Oriente Médio, especialmente católicos ligados à Igreja Maronita, que está em comunhão com Roma. Por essa razão, o Líbano representa um símbolo de convivência possível do cristianismo em uma região majoritariamente muçulmana. Apesar de cristãos e muçulmanos compartilharem atualmente o poder político, a convivência nem sempre foi pacífica. Após a criação do Estado de Israel, em 1948, o Líbano recebeu milhares de refugiados palestinos, majoritariamente islâmicos, o que alterou profundamente a demografia e o contexto político do país. A nova configuração social e religiosa agravou tensões que desembocaram numa longa guerra civil, período em que comunidades cristãs foram particularmente atingidas por violentas perseguições. A consequência foi uma emigração em massa. Muitos deles, inclusive, vieram para o Brasil. Mesmo sem mencionar explicitamente esse período de horror, o Papa trouxe à memória do santo para propor uma reconciliação possível entre cristãos e muçulmanos. Por mais boa vontade que tenha demonstrado em seu discurso, a história não foi tão favorável aos cristãos, como também não está sendo agora na Europa. A situação atual do Líbano, no entanto, figura como uma exceção no Oriente Médio.
O país, que possui entre 30% e 40% de cristãos, mantém um dos modelos políticos mais singulares da região, porque distribui as principais funções do Estado entre religiões. O presidente é cristão maronita, o primeiro-ministro é muçulmano sunita e o presidente do parlamento muçulmano xiita. O padre Tufik Madi, vigário da paróquia São Charbel de rito maronita, em Brasília, corrobora essa ideia. Como libanês, ele explica sua visão sobre a convivência das diversas crenças que existem no país. Não existe esse conflito por causa da religião lá no Líbano. Segundo o sacerdote, as tensões mais graves vêm de interferências externas. Ele observa que, apesar da imagem internacional marcada por guerras, o povo libanês é sereno e pacífico. Segundo o padre Tawfik, a presença do santo na vida cotidiana libanesa ajuda a criar um terreno comum entre comunidades diferentes. A tolerância, afirma. Em sua experiência, a devoção ao santo funciona como um ponto de encontro entre grupos religiosos historicamente distintos. Graças a São Charbel, ou seja, pela intermediação dele, os muçulmanos se unem a nós. Essa devoção compartilhada por grupos distintos fortalece o esforço da Igreja Católica em promover o diálogo e a coexistência pacífica em um dos países mais diversos do Oriente Médio. São Charbel une a nação toda no Líbano. Resume. A fama de taumaturgo, fazedor de milagres, começou logo após sua morte. Vizinhos muçulmanos relataram ter visto uma luz intensa vindo do túmulo de Charbel, o que levou os monges a exumarem o corpo, que foi encontrado intacto. Ao ser levado para análise, o corpo começou a transpirar sangue e água de forma inexplicável, exalando um odor agradável, muito diferente de qualquer outro cadáver. Ao longo do século XX, multiplicaram-se os relatos de curas atribuídas à sua intercessão. Pessoas afirmavam ter sido libertas de doenças graves depois de invocarem seu patrocínio. A devoção ultrapassou rapidamente as fronteiras libanesas. Em 1965, Paulo VI proclamou bem-aventurado e em 1977 confirmou-o como santo da Igreja Católica após a investigação canônica de alguns milagres. Entre eles, a cura completa e inexplicada de uma mulher que padecia de câncer com metástase no estômago, intestinos e garganta. Um ferreiro cego que voltou a enxergar e uma religiosa que sofria há anos com dores abdominais e grave debilitamento. Todas as recuperações se deram depois de rezarem a São Charbel. Esses casos passaram por comissões médicas e teológicas, segundo os procedimentos habituais do Vaticano. A imensa maioria dos relatos, porém, permanece no âmbito da devoção popular, registrada nos arquivos do mosteiro e em testemunhos particulares. Apesar da quantidade impressionante de relatos, a Igreja Católica não mantém qualquer ranking oficial que compare santos pelo número de milagres atribuídos a cada um. A ideia de que São Charbel seria o santo com mais milagres surge principalmente dos responsáveis pelo santuário em Anaia e de grupos de voluntários dedicados à divulgação de sua devoção. O que de fato torna São Charbel uma figura singular é a dimensão do arquivo mantido pelo mosteiro de São Maron. Segundo os monges, há cerca de 29 mil milagres e graças consideradas extraordinárias registrados, acumulados ao longo de décadas. Esse volume não é comum na história da devoção católica e chama a atenção pela variedade de testemunhos. Outro aspecto sempre destacado pelos religiosos e divulgadores da devoção é que cerca de 10% das curas relatadas envolvem pessoas não batizadas, incluindo muçulmanos, drusos e até ateus. Por isso, São Charbel acabou se tornando, na prática, uma ponte entre diferentes tradições religiosas, algo raro no Oriente Médio. Oremos. Glorioso São Charbel, fiel seguidor e servo de Jesus, vosso poder junto de Deus está sendo conhecido por todo o mundo, e a Igreja vos invoca nos casos de desespero e doenças incuráveis. Confiante,
Recorremos a vós e imploramos o vosso auxílio no transe difícil em que nos encontramos. Concedei-nos a graça juntamente com todas as que necessitamos, dando-nos saúde para o corpo e para a alma. Queremos sempre lembrar-nos deste favor, da vossa intercessão, e invocar-vos como nosso patrono, para a maior glória de Deus e o bem de nossas almas. São Charbel, rogai por nós e por todos aqueles que invocam o vosso nome e auxílio. Amém.